Oi, pessoal! Meu nome é Luísa e junto com a Alice, a Ingrid, a Luene e a Natália, vamos apresentar as intoxicações mais comuns na medicina veterinária. Nessa imagem, podemos ver quais os medicamentos mais usados pelos proprietários sem orientação médica, que causam as intoxicações: anti-inflamatórios, antibióticos, analgésicos, ectoparasiticidas, produtos tópicos e fitoterápicos. Na sequência, vamos mostrar as intoxicações de cada um deles. As intoxicações com anti-inflamatórios não esteroidais em pequenos animais podem ser consideradas acidentais, pois a maioria dos proprietários administra tais fármacos com o intuito de aliviar sinais de dor e inflamação. Esses medicamentos atuam inibindo a competitividade à ciclooxigenase, impedindo a formação de prostaglandinas e tromboxanos a partir do ácido araquidônico. O fármaco diclofenaco de potássio é um AINE com poderosa ação no controle de dor e da inflamação, sendo muito utilizado na medicina humana, mas em pequenos animais como cães e gatos seu uso é contraindicado, em virtude dos efeitos colaterais que ele proporciona. As únicas formas de apresentação deste medicamento, que tem seu uso liberado para cães e gatos, são a forma de colírio e pomada, mas mesmo assim tem que ter a prescrição do médico veterinário para seu uso. Esses medicamentos têm a capacidade de induzir lesões na mucosa gástrica rapidamente. O paracetamol, o analgésico antipirético mais utilizado em medicina humana, é frequentemente envolvido no envenenamento de cães e gatos. No caso dos gatos, o risco de intoxicação desse fármaco é bem maior, pois os felinos apresentam uma deficiência genética na atividade de uma enzima. O ácido acetilsalicílico, em pequenos animais, tem sua utilização bastante limitada e controversa, pois seus efeitos colaterais são mais evidentes do que os efeitos benéficos. Nos felinos, o problema é ainda maior, devido ao lento processo de metabolização e eliminação do composto pelo organismo. Dentre os anti-inflamatórios estão, com maior atividade, a indometacina, o piroxicam e a cocibis, mínima atividade, o paracetamol e a dipirona, e média, ibuprofeno, diclofenaco e demais. A menos que o nosso veterinário indique o contrário, o seu uso deve ser evitado em doenças cardiovasculares, renais ou hepáticas, desidratação, quando se estejam a tomar outros tipos de anti-inflamatórios, quando certas proteínas no sangue sejam baixas, especialmente a albumina, e as intoxicações por anti-inflamatórios podem ocorrer de maneira leve, causando dor abdominal, vômito, diarreia, enfraquecimento e anorexia, grave, causando desidratação, palidez, taquicardia, diarreia ou vômitos com sangue, aumento da temperatura, descoordenação de movimentos, convulsões e morte. Os tratamentos usados para intoxicações com AINE são indução do vômito, dependendo do tempo passado desde a ingestão, uso de carvão ativado, uso de protetores estomacais como omeprazol e fluidos intravenosos. Olá pessoal, eu me chamo Ingrid Miranda e vou apresentar para vocês as intoxicações mais comuns por antibióticos na medicina veterinária. Os antibióticos se encontram em segundo lugar no ranking de fármacos que mais apresentam casos de intoxicação por uso indevido na veterinária, o que é muito preocupante, porque além das intoxicações, o uso irracional desse fármaco pode levar à resistência bacteriana e ao favorecimento de micro-organismos não sensíveis, o que aumenta o risco de infecções secundárias por agentes oportunistas. Estudos demonstram que o maior uso de antibióticos é em casos de epiodermites, levando ao surgimento de cepas cada vez mais resistentes, principalmente do gênero Staphylococcus. Os animais intoxicados por antibióticos normalmente apresentam efeitos colaterais gerais como náusea, vômito, diarreia, reações de hipersensibilidade, salivação excessiva, tremores, toxicidade neurológica e aumento de bloqueio neuromuscular. Dentre as classes de antibióticos com maior índice de uso sem recomendação médica, temos os antibióticos ianotrópicos, que são aqueles à base de metabolismos de fungos, que são usados como aditivo de alimentos de animais de grande porte a médio para controlar a coccidiose e estimular o crescimento e ganho de peso. Os antibióticos ianotrópicos mais utilizados na veterinária são a monencina, salinomicina, narazina, lazalocida. O uso inadequado destes agentes terapêuticos tem causado em várias espécies de animais intoxicações caracterizadas principalmente por miopatia e cardiomiopatia degenerativas.
Em segundo lugar, temos então os medicamentos à base de rifampicina, que normalmente são conhecidos pelo seu amplo espectro de ação estendido, não apenas a micro-organismos gram-positivos e gram-negativos, mas também a micobactérias. Os efeitos de uma superdosagem de rifampicina podem causar uma hepatotoxicidade, assim como vários outros efeitos adversos, como pigmentação da urina, lágrimas, suor e saliva excessivo, anorexia, vômito, diarreia, erupções cutâneas. Pode causar também pancreatite. Logo após, temos então o uso da cefalexina. A cefalexina geralmente é utilizada no tratamento de infecções urinárias e respiratórias, mas também funciona bem nas infecções ósseas e articulares, tendo como efeito por uso prolongado ou indevido discrasias sanguíneas causadas por mielotoxicidade em animais. Outro antibiótico bastante utilizado sem recomendação veterinária é o metronidazol. O metronidazol é utilizado na veterinária para o tratamento de uma grande variedade de doenças, inclusive infecções de protozoárias, infecções anaeróbicas, gastrite por helicobactérias, doença intestinal inflamatória e encefalopatia hepática. O metronidazol pode provocar glossite, estomatite, náusea e emese, e ainda toxicidade neurológica se usado em dosagens elevadas. Pode causar também neutropenia, hepatotoxicidade, hematúria e anorexia. O próximo fármaco da nossa lista é a amoxicilina, podendo estar associado ou não ao clavulanato de potássio. Ela é indicada para infecções bacterianas causadas por cocos gram-positivos e gram-negativos, além de vários outros gêneros de bacilos gram-negativos, sensíveis à ação da amoxicilina. É também indicada na prevenção e tratamento de infecções nas castrações, no pré e no pós-operatório de intervenções cirúrgicas. As altas doses ou tratamento prolongado da amoxicilina podem causar neurotoxicidade. A seguir, temos então a enrofloxacina. A enrofloxacina é um antibiótico com ação contra bactérias gram-negativas e algumas gram-positivas, sendo indicada para o tratamento de infecções no trato geniturinário, incluindo prostatite, infecções dérmicas e infecções respiratórias em cães, além de gastroenterite bacteriana leve, otite, osteomielite, meningocefalites e endocardites. As altas concentrações da enrofloxacina podem causar toxicidade no sistema nervoso central, especialmente em animais com insuficiência renal. Em uma dosagem 10 vezes superior à recomendada, por apenas 2 dias pode ocorrer, além de gastrite, lesões severas nos rins, fígados, pâncreas e sistema nervoso central, resultando o óbito. Por último, então, temos a sulfadiazina. As sulfatos são um grupo de compostos químicos com amplo espectro de ação. Em doses terapêuticas, tem ação bacteriostática. Em doses elevadas, tem ação bactericida. Ela tem ação contra bactérias gram-positivas e algumas gram-negativas, e ainda alguns parasitas. A toxicidade aguda é bastante rara, mas acontece se associada a altas doses de administração rápida por via parental. Sua intoxicação apresenta sinais como salivação, diarreia, hiperpneia, excitação, fraqueza muscular e ataxia. Oi, meu nome é Natália e a gente vai ver as intoxicações farmacológicas mais comuns com analgésicos. Medicamentos analgésicos são substâncias utilizadas para aliviar o sintoma de dor associado a doenças, lesões ou cirurgias, e os mais recorrentes são a dipirona, o tramadol e o paracetamol. A dipirona é classificada como um anti-inflamatório não esteroidal, analgésico e antipirético. Ela é indicada para o tratamento da dor aguda e controle da febre. Os efeitos colaterais incluem a granulocitose, leucopenia e convulsões. Também pode provocar hipotermia grave quando associado ao clorpromazina. A sua superdosagem por via intravenosa pode causar choque anafilático em animais hipersensíveis. Nos felinos, a dipirona é metabolizada lentamente, podendo causar intoxicações quando utilizada em doses elevadas ou intervalos reduzidos. O tramadol é um opioide sintético, com ação agonista em receptores 1, além de inibir a recaptação de noradrenalina e serotonina. Entre os efeitos adversos mais observados, encontram-se sedação, retenção urinária e alguns efeitos gastrointestinais, como vômito, náusea, constipação e cialorreia. É considerado um opioide atípico, utilizado no tratamento e no controle da dor leve e moderada, medicação pós-operatória e no trauma torácico. É contraindicado a pacientes com histórico de função respiratória comprometida.
O uso deve ser cauteloso em pacientes com insuficiência cardíaca, idosos e hepatopatias. O paracetamol é classificado como analgésico e antipirético. Entre seus efeitos adversos podem ocorrer toxicidade hepática e renal, além de alterações hematológicas, cardiorrespiratórias e dermatológicas. Sua superdosagem pode causar necrose hepática. Ele não deve ser utilizado em gatos, devido à baixa capacidade de glicoronidação dos felinos, o que dificulta a eliminação de seus metabólitos. A superdosagem ou uso frequente de opioides pode aumentar os efeitos adversos, colocando em risco a vida do paciente, quando há depressão respiratória, hipotensão ou bradicardia. Pode haver também sonolência e alterações de comportamento. Oi, eu sou a Luene e eu vou mostrar para vocês intoxicações mais comuns com antiparasitários. O amitraz é utilizado no controle de ectoparasitoses em vários animais domésticos, mas em equinos, soluções em concentrações acima de 0,025% podem causar intoxicação, sendo então contraindicado para eles. Em caso de uso equivocado do produto, o animal pode apresentar sinais clínicos como sonolência, leve incoordenação, depressão, severa cólica por impactação com redução ou ausência dos ruídos intestinais, bem como mucosas congestas, desidratação, taquicardia e taquipneia. Esses efeitos devem-se, sobretudo, à sua ação agonista sobre os receptores de alfa-2 adrenérgicos do sistema nervoso autônomo, bem como efeitos em uma variedade de receptores ou neurônios, através de moduladores que afetam o sistema nervoso central, a qual são observados dentro de 24 a 48 horas após a administração do fármaco. A intoxicação por ivermectina é comum na rotina clínica veterinária devido principalmente à facilidade de obtenção, sem a necessidade de prescrição pelo médico veterinário. Na maioria das vezes, é administrada erroneamente pelo próprio tutor do animal. A ivermectina é contraindicada para algumas raças de cachorro e filhotes abaixo de 6 meses. Oi galera, meu nome é Alice e eu vou falar hoje sobre os fitoterápicos. Os fitoterápicos são medicamentos à base de plantas usados com fins medicinais. O seu uso e, consequentemente, as intoxicações por eles têm aumentado bastante ultimamente, devido ao aumento da onda dos produtos naturais. Assim, tutores e até mesmo médicos veterinários estão optando por eles por acharem que esses produtos são inofensivos e não causarão mal ao paciente. Também inserido nisso está a cultura do remédio caseiro e da automedicação, na qual, infelizmente, é comum encontrar na internet receitas caseiras com produtos acessíveis, mas que não têm efeito ou têm um efeito nocivo à saúde, seja pelo composto ou pela dose administrada. Agora eu vou falar para vocês sobre alguns dos medicamentos fitoterápicos mais usados e também as infecções que podem decorrer deles e o tratamento que deve ser feito. Vou falar agora para vocês sobre alguns exemplos de plantas usadas em fitoterápicos. A babosa é muito conhecida também pelo nome de aloe vera. O principal constituinte dela são as antraquinonas e as barbaloínas. O uso dela é como anti-inflamatório, umectante e cicatrizante de queimaduras ou ferimentos. Porém, ela pode também causar intoxicação. Nessa intoxicação, ela pode causar dermatite e, se ingerido, provoca efeitos laxativos, colite e infecções urogenitais. A conduta terapêutica para ela é assintomática. A melaleuca também é muito comum e muito utilizada. Ela é utilizada em shampoos e até em óleos puros para controle de ectoparasitas, como antifúngico e como antibacteriano. E em caso de intoxicação, ela vai causar irritação, hipersensibilidade, desidratação, hipotermia, ataxia, tremor e falência hepática. Os principais constituintes dela são o cineol e o terpinol. A conduta terapêutica recomendada é a descontaminação, seguido pelo uso de antihistamínico, benzodiazepínicos e fluidoterapia. O guaco também é muito conhecido por ser usado como remédio para a tosse. Além disso, ele também é usado como expectorante, broncodilatador, cicatrizante e emoliente. O seu principal constituinte é a cumarina. Em caso de intoxicação, ele causa diarreia, vômito e até hemorragia. A conduta terapêutica recomendada para intoxicação pelo guaco é a descontaminação, seguido de antiemético e fluidoterapia. O NIM também é muito conhecido por ser utilizado como repelente de insetos e ectoparasitas em plantas. Ele também é usado em casos de infecções respiratórias. Em caso de intoxicação, ele pode causar
encefalopatia, edema cerebral, convulsões, ataxia, náusea, diarreia, injúria renal, desidratação, hipoglicemia e hepatotoxicidade. A conduta terapêutica recomendada para ele é a descontaminação, seguido por suporte respiratório, benzodiazepínicos e fluidoterapia.